Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo sobre fisiologia renal, então recomendo você assistir os outros dois também. Nesse vídeo vamos falar sobre a reabsorção. Nós sabemos que os rins realizam a filtração do plasma sanguíneo, mas tão importante quanto a filtração é a reabsorção de substâncias. Por quê? Normalmente são filtrados 180 litros de plasma sanguíneo durante 24 horas, e desses 180 litros, 99% são reabsorvidos de volta para a circulação sanguínea. E isso permite que o sangue seja depurado e as concentrações de substâncias se encontrem em quantidades ideais no sangue. Então, nesse vídeo, vamos abordar um pouco mais sobre os mecanismos de reabsorção de algumas substâncias, como o sódio, a glicose, o bicarbonato, o hidrogênio. Então, vem comigo. Nós já sabemos que para a filtração do plasma sanguíneo, nós temos a presença de determinantes da filtração glomerular, que são pressões que podem favorecer ou se opor à filtração. A primeira pressão é a pressão hidrostática capilar glomerular, que é a única que favorece a filtração, que equivale à nossa pressão arterial. E sempre que nossa pressão arterial aumenta, a pressão hidrostática capilar glomerular também aumenta e, consequentemente, vai aumentar a filtração glomerular. Então, o aumento da pressão arterial favorece a filtração glomerular. E a segunda pressão é a pressão coloidosmótica das proteínas, principalmente a albumina, que atrai de volta a água por osmose e se opõe à filtração. E a terceira é a pressão de fluido ou pressão de líquido no interior da cápsula de Bowman, que cria uma resistência à saída do filtrado glomerular. Então, a pressão hidrostática capilar glomerular, mesmo ali sendo uma única pressão que vai favorecer a filtração, ainda assim ela é maior e consegue superar as outras duas pressões, pressão coloidosmótica e a da cápsula de Bowman, ok? E aí eu vou ter a pressão resultante, que é a pressão de 10 milímetros de mercúrio. 55 menos 30 menos 15, vou ter um resultado de 10, que é a pressão resultante, que vai fazer com que esse líquido seja filtrado. E se eu falei que o aumento da pressão arterial aumenta o filtrado glomerular, o inverso também é verdadeiro, ou seja, a diminuição da pressão arterial também diminui o filtrado glomerular. Consequentemente, vai diminuir a pressão hidrostática nos capilares peritubulares. O sangue entra pela arteríola aferente, uma parte, né, o equivalente ali a 20% desse plasma é filtrado e 80% vai diretamente para a arteríola eferente, sem que seja filtrado. E quando a pressão arterial diminui, consequentemente, a pressão dos capilares peritubulares também diminui. E a diminuição da pressão hidrostática nos capilares peritubulares, que são esses capilares que estão entre os túbulos ou ao lado dos túbulos, favorece a reabsorção. Então, sempre que a pressão hidrostática dos capilares peritubulares for menor, isso vai favorecer a reabsorção de substâncias dos túbulos renais em direção aos capilares peritubulares ou de volta para os capilares peritubulares. Bom, e como essas substâncias são reabsorvidas? Precisamos entender que os rins possuem células tubulares, que são as células dos túbulos renais, e essas células dos túbulos renais possuem duas membranas, a membrana apical, que é a membrana voltada ao lúmen tubular, e a membrana basolateral, ou também chamada de basal,
que é a membrana voltada para os capilares peritubulares. Então, essa membrana basolateral, ela permite a reabsorção de substâncias, né, que vão passar pelo interstício e, em seguida, vão retornar à corrente sanguínea. Vale destacar que o sódio consiste no motor primário para a reabsorção de várias substâncias, como o cloro, o potássio e assim outras. E o sódio sempre vai atrair a água por osmose. Então, quando o sódio for reabsorvido, a água juntamente vai ser reabsorvida. Primeiramente, nós vamos falar sobre a reabsorção do sódio juntamente com a glicose. Um dos fatores que ativa a proteína SGLT é justamente a bomba de sódio e potássio, que sempre está tirando o sódio para fora das células, mantendo as concentrações intracelulares de sódio menores. Isso vai gerar uma eletronegatividade que vai ativar a proteína SGLT, que é a proteína sódio-glicose transportador. Vale destacar que é o SGLT2. O que essa proteína faz? Ela vai transportar o sódio juntamente com a glicose para dentro da célula tubular. Então, o sódio, vocês vão perceber que é um motor primário para a reabsorção de várias substâncias, entre eles a glicose. Então, o sódio vai ser reabsorvido e a glicose também por difusão facilitada através de uma proteína. Esse processo também é denominado transporte ativo secundário. E esse transporte ativo secundário não tem o gasto de ATP. Então, apesar de a glicose ser movida contra o gradiente de concentração, esse transporte ativo não tem o gasto de energia através do ATP, ok? E sim através da difusão facilitada por uma proteína. E o sódio que é reabsorvido para dentro da célula sai pela bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio nós já conhecemos, que leva 3 íons de sódio para fora da célula e traz 2 de potássio para dentro. A bomba de sódio e potássio realiza o transporte de substâncias através do transporte ativo, também denominado transporte ativo primário, com gasto de energia através das moléculas de ATP. E a glicose que foi reabsorvida vai sair por uma proteína GLUT2. E ambas as substâncias, tanto o sódio e a glicose, passam pelo interstício e vão ser reabsorvidas na corrente sanguínea. Bom, eu queria destacar uma classe de medicamentos, que são as glifosinas. O que esses medicamentos fazem? Bloqueia essa proteína SGLT2 e dessa forma eu não tenho a reabsorção de glicose no lúmen tubular. Esse medicamento é muito utilizado para pacientes diabéticos. E aqui mais uma vez eu tenho esse processo, né? O sódio juntamente com a glicose sendo reabsorvidos no lúmen tubular. O sódio, então, que entrou pela proteína SGLT, sai pela bomba de sódio e potássio, que leva 3 íons de sódio para fora e traz 2 de potássio para dentro. E a glicose, que entrou dentro da célula através da proteína também SGLT, sai pela proteína GLUT2 e ambas retornam à corrente sanguínea através dos capilares peritubulares. Bom, agora nós vamos falar sobre outra substância, o bicarbonato. Uma das substâncias que são filtradas, né, na urina é o bicarbonato, além também do sódio. E toda vez que eu tenho a presença do bicarbonato no lúmen tubular, isso vai ativar uma proteína chamada de
é trocador de sódio e hidrogênio. O que esse trocador faz? Leva o sódio para dentro da célula tubular e o hidrogênio em direção ao lúmen. Esse hidrogênio, então, vai se combinar com o bicarbonato, né? Através de uma enzima que nós já conhecemos, que é a anidrase carbônica, que ela realiza a junção do bicarbonato e hidrogênio, formando uma substância denominada ácido carbônico. E esse ácido carbônico agora vai se separar ou se dissociar em outras substâncias, que são a água e o gás carbônico. E essa água e o gás carbônico vão retornar para dentro das células e a junção, né, da água com o gás carbônico vai novamente formar o ácido carbônico e esse ácido carbônico finalmente vai se dissociar em bicarbonato. O bicarbonato vai sair da célula em direção aos capilares peritubulares para ser reabsorvido através do cotransportador de sódio e bicarbonato, que vai transportar o sódio juntamente com o bicarbonato para os capilares peritubulares. E o hidrogênio, por sua vez, ele vai retornar ao lumen tubular através do trocador de sódio e hidrogênio. A cetazolamida é um medicamento que inibe a anidrase carbônica. Dessa forma, eu vou ter concentrações menores de hidrogênio na célula tubular e, consequentemente, o hidrogênio não vai ser trocado pelo sódio, o sódio não vai entrar dentro da célula e eu vou ter mais sódio excretado na urina, relembrando que o sódio sempre atrai com ele a água, então eu vou ter mais sódio e água excretados na urina. Consiste no medicamento diurético. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima!